parte muito importante para o que eu quero apresentar para vocês, e é o esforço dos liberais por laicizar a educação. Ou seja, além da contratação de professores de escola, principalmente mulheres, os inspectores ou os avaliadores do trabalho dos professores, antigamente era um trabalho desenvolvido pela igreja. Aí, os liberais, seu propósito foi de contratar funcionários públicos que se iam dedicar a conferir o desenvolvimento dos novos conteúdos que se proponia a transformação do sistema de ensino dos liberais. Então, além de avançar um pouco na inclusão de funcionários laicos, se incluíram também novas pedagogias. E novos materiais didáticos. Por exemplo, o esporte também. Então, eu quisera chamar um pouco a atenção de que se tratava principalmente de um país rural, com uma concentração camponesa muito forte e com um acesso à educação muito limitado. Para esses anos, os cálculos mais aproximados é de 1/3 da população estava alfabetizada, 2/3 ainda não conseguiam chegar à escola nem alfabetizar-se. Além disso, também, outra diferença que vale a pena aqui colocar é que a escola urbana tinha 5 anos na básica, na urbana, e 3 anos na escola rural. Então, um pouco o panorama, para resumir um pouco, era uma grande diferença entre o campo e as cidades, difícil acesso à educação e à escola básica, e uma proposta dos liberais por ampliar um pouco tudo com as limitações que pudesse ter. Eu me estou focando na sua proposta cultural, mas todas estas reformas liberais que também tinham importância no campo social, como, por exemplo, os sindicatos urbanos, tinham um grande confronto no Congresso. Então, essa é uma parte que eu não vou aprofundar, mas que é importante, ou seja, isso tinha muitas dificuldades pressupostais, de dinheiro, mas também políticas para levar à realidade. Então, a escola que estavam, a reforma da educação que os liberais tentavam, incluía novas pedagogias que eram que já no mundo já estavam se desenvolvendo, muito mais afastadas da religião e tudo isso, da devoção, por exemplo, à Virgem Maria. Materiais didáticos como o aproveitamento do cinema na escola, que não era em todas as escolas, mas se proponia levar o cinema, o rádio, a escola, a sala de aula, novamente, com todas as limitações que pudesse isso ter. Também a criação de novas imagens para as salas de aulas, para enfeitar as salas de aula.
Então, se estavam tirando um pouco as imagens que já vinham desde o século XIX, e então vinham novas imagens que faziam referência à infância, aos próceres da independência. E então, frente a todas estas transformações, a igreja não teve outra coisa mais que se opor durante todo esse processo. Então, um dos mais importantes oponentes às transformações dos liberais, além dos conservadores, era a igreja. Então, as confrontações iam em diferentes níveis, como os obispos que encaminhavam cartas, lembrando do concordato, lembrando do compromisso que o país tinha com uma educação religiosa, mas também os níveis da confrontação podiam chegar aos mesmos povoados, onde o pároco do povoado podia se enfrentar a maestra da escola que estava ensinando basquetebol aos meninos, ou que colocavam um uniforme novo, com shorts, e para o pároco desse povoado era uma coisa que ia contra tudo a ordem natural e a tradição que eles defendiam. Então, essa confrontação entre párocos, maestros, inspectores, se desenvolveu desde os mesmos povoados e chegou ainda a chegar a outros níveis de confrontação que podiam até involucrar um ministro ou um obispo onde levavam as suas queixas. Então, foram anos de forte confrontação, mesmo que nem todos os governos tinham a mesma... estou tentando fazer um panorama muito geral, mas nem todos os governos tiveram a mesma força transformadora. Então, um dos governos mais transformadores e que buscou mais se aproximar aos grupos populares foi o governo de Alfonso López Pumarejo. Que gobernó entre 1940, si no me engano, 1944, por ahí. Y este es reconocido como uno de los gobiernos más progresistas del país y más modernizadores. Só para resumir, su eslogan era la revolución en marcha. Já todas as transformações que ele propôs no seu governo tiveram muita resistência de diferentes setores. Sai do seu primeiro governo, o próximo governo é um pouco mais moderado, e ele volta no ano de no 47, volta para seu segundo governo, e o ambiente político, social, de protestos, de resistências, ele mesmo fala que tinha que desacelerar a sua revolução. E, por exemplo, o enfrentamento com a igreja já não ocupava um primeiro lugar, como no seu primeiro governo, sino que já não se esforçaria tanto nisso como em outros problemas que estavam acontecendo, como as confrontações partidárias em diferentes regiões do país, por exemplo.
Estou lembrando um pouco este governo só para sublinhar que não se tratou de um período homogêneo, que teve maiores transformações em uns governos do que em outros, mas que o seu espírito era esse, modernizar o país, modernizar o Estado e o propósito de aproximar as maiorias da população ao que consideravam a cultura legítima, ao tempo que valorar essa matriz folclórica ou essa cultura popular que tinham definido como o folclore nacional. O fim da República Liberal tem que ver com o crescimento da oposição, principalmente do Partido Conservador, da Igreja, que às vezes tinham alianças frente à necessidade de tirar os liberais do poder. E, ao mesmo tempo, uma crescente confrontação partidista entre a mesma população. Então, essa divisão liberal-conservadora é fundamental para entender a vida política colombiana nessa primeira metade do século XX, mas na metade do século, como o crescimento das confrontações e a transformação a uma confrontação violenta, que inaugurou um período conhecido como a violência. Então, um pouco o ênfase modernizador, transformador dos liberais acrescentou também essas diferenças e formas de afiliação da população com um e outro partido. E a saída dos liberais gera que foi no segundo período do López Pumarejo, leva a muitas manifestações contra os conservadores por parte da população liberal. E logo depois, a preparação para as eleições dividem os liberais. Chega um político que é muito importante para a história colombiana, que é o Jorge Eliezer Gaitán, quem vinha de setores populares, não fazia parte das classes sociais e das famílias que vinham governando o país, e que ganhou muita importância entre as classes populares. Os seus discursos pela rádio são memoráveis e tinham um conteúdo que pode ser definido um pouco como populista, mas que ele se encaminha para... ele vai ser um candidato liberal em meio das divisões que surgem no partido, e com uma forte possibilidade de ganhar, mas que é assassinado no ano de 1948, onde se gera um fenômeno conhecido como o Bogotazo, o dia 9 de abril. Só lembro isto para as revoltas populares que gerou o assassinato do Jorge Eliezer Gaitán
são comparáveis com as revoltas populares que gerou o suicídio do Getúlio Vargas. Uma colega do laboratório da História da América Independente compara essas revoltas populares porque encontra similitudes em esses levantamentos. Então, aquilo que se conhece como o Bogotaço foi a queima em Bogotá do tranvia por parte dos liberais, a queima, por exemplo, dos prédios dos jornais conservadores, um pouco algumas igrejas foram queimadas e um período de forte violência que gerou uma quantidade de mortos e que também se disseminou um pouco por outras regiões do país e que tem algumas relações com esse período conhecido como a violência e o crescente descontento popular. Bom, mas saindo um pouco disto, a igreja que se opôs durante todo esse período a essas formas de massificação da palavra escrita, as formas de massificação da escola. No ano de 1947, quando estava terminando o período dos liberais, no município de Sutatensa, que é um município muito próximo de Bogotá, nos Andes colombianos, no centro do país, que é um município que fica num departamento de uma tradição muito conservadora. No departamento de Boyacá. Nesse momento, o novo pároco desse município, que era um pároco jovem que estava chegando, que tinha uma trajetória de experimentação radiofônica, estava criando uma primeira emissora educativa nesse povoado. A emissora tinha também o mesmo nome do município. Então, nesse ano se estava iniciando o que é conhecido como Rádio Sutatensa. Então, o que eu quero é enlaçar um pouco esta oposição, ao mesmo tempo que a igreja se estava opondo a estas transformações, se estava criando esta primeira experiência de uma rádio educativa. Mesmo que era uma experiência pequena, num povoado muito pequeno, de umas formas onde os camponeses, a sua forma de trabalho com a terra era de um microfúndio, ou seja, pequenas porções, um departamento com um atraso técnico em comparação com os departamentos onde, por exemplo, o que se chama como o eixo cafeteiro na Colômbia, já tinha outras formas de produção muito mais modernas. Neste caso, era um povoado bem mais, digamos, atrasado. Mas que o párroco deste município, o Joaquim Salcedo, tinha a autorização do obispo que administrava essa arquidiócese, que se chama o obispo, que foi seu maestro durante o seminário. O Cristano Luque. Bom, para mim não é tão importante fazer ênfase nos nomes
de estes personagens, mas aqui agora me vou desbruçar sobre o meu projeto de pesquisa para o mestrado. E é precisamente sobre este projeto de educação da Igreja Católica, que começou num povoado, que começou com uma experimentação do pároco com os camponeses, ele testando os seus aparelhos de radiodifusão e levando alguns receptores para as casas de alguns camponeses, e que logo depois se convirtiu num dos projetos de educação popular mais importantes da Colômbia. A partir desse período, começou no ano de 1947, mas começou a se expandir por o país a partir do ano 1953. Então, aí, o que agora vou tentar é fazer um contraponto com a proposta dos liberais e a nova proposta de educação massiva que a igreja estava adelantando, um pouco as contradições de uma frente à outra e as estratégias. O que isso permite ver um pouco o dinamismo, porque às vezes a gente imagina a igreja como uma instituição que só tem uma posição e que nunca se transforma, mas que no caminho, tentando, como neste caso, manter o seu controle sobre os seus fiéis, transforma, muda e cria novas estratégias para se aproximar também da população. Então, lembremos que é um período de crescimento da cidade, que as cidades já estavam começando a crescer de uma maneira muito mais acelerada, que a influência que trazia um pouco a modernidade, como as músicas, o cinema, os livros também, já era um pouco difícil de conter através da proibição. E uma hipótese que ainda não trabalhei muito, mas que é importante, e é o crescimento da violência partidária, que foi um fenômeno que ninguém imaginava que ia a ter aquelas dimensões de enfrentamentos entre um povo liberal frente a outro conservador, ou como regiões inteiras do país que iniciou nos anos eram liberais, logo depois se convertiram um pouco a sangue e fogo, se convertiram em liberais. Então, além disso, esse período de violência tem uma característica e é a forma assevícia, não sei se essa palavra existe em português, mas a forma cruel do assassinato. Então, nos jornais, todo o tempo das capitais, as notícias do que estava acontecendo nos diferentes povoados eram de uma confrontação muito sanguenta que estava já acontecendo e que gerou a saída dos governos desse momento.